sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1. E simultaneamente você vai fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez, Pai, por estarmos na tua casa e pela oportunidade de estar fazendo a sua vontade, Senhor. Ó Deus, tu sabes que não sou nada e que sou o menor dos teus vasos, Pai. Usa, Senhor, o menor dos teus vasos na tua casa para te servir e para trazer a mensagem ao teu povo. Pai eterno, abre nossos corações para que possamos entender a sua mensagem, Deus, e abre nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia em mãos, porque você vai usar bastante ela, amém? Nós vamos fazer a leitura de Jó, de 1 até 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos de serviço, de maneira que esse homem era maior entre todos do Oriente. E iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, ele enviava Jó e os santificava, e os levantava de madrugada, e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observas tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura tu não cercaste de sede a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, essa mensagem ela é baseada no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado As 3 Teses de Satanás. E hoje nós vamos fazer um resumo, uma síntese da vida de Jó, trazendo para os nossos dias aquilo que Jó fez e aquilo que Deus fez através da vida de Jó, e o que ele tem para nos ensinar. Então houve uma reunião no céu, onde Deus chamou o diabo e disse: de onde você veio? De rodear a terra. O diabo está espreitando, o diabo está passeando, ele está espreitando, olhando famílias, olhando pessoas, olhando igrejas. Ele está sempre à espreita, sempre olhando, sempre passeando no nosso meio e no meio do mundo. E Deus coloca Jó como seu advogado na terra,
sua vida. Jó era um homem muito próspero, era um homem muito rico, era um homem muito abençoado. Mas o próprio diabo joga isso na cara de Deus, porque ele tem tudo que ele toca prospera, tudo que ele toca vira dinheiro, tudo que ele tem é abençoado, seus filhos, suas filhas, uma prosperidade, ele é feliz, ele tem tudo para ser feliz. Então ele adora o Senhor. As pessoas adoram a Deus porque são abençoadas por Ele. As pessoas adoram a Deus porque Deus tem coisas para dar para elas. É uma barganha, é um negócio. Eu te dou e você me adora. Eu te abençoo e você me louva. E assim nasceu a primeira tese de Satanás. Assim nós entendemos qual é a primeira tese de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que suas posses. Isso é o que o diabo estava tentando convencer, passar a informação a Deus naquela reunião. Ninguém ama mais a Deus do que as suas posses, do que aquilo que ele tem. Se o homem perder o emprego, for rebaixado profissionalmente, passar por alguma dificuldade, ele certamente vai dar as costas a Deus, ou então cobrar a restituição dos dízimos e ofertas que ele dá na casa de Deus, como muitos que se desviam fazem. Então eu quero que nesse momento você abra em Mateus 19. Nessa passagem, um jovem rico estava questionando Jesus, porque ele cumpria todas as leis, ele estava debaixo de todas as leis colocadas por Moisés. Então ele questionou a Deus: o que eu devo fazer para ser santo? E no versículo 21 e 22, Jesus responde da seguinte forma: se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás o teu tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O homem que tem a sua vida baseada em algo carnal, em algo da terra, em algo desse mundo, vem a tempestade, vem a dificuldade, leva aquilo que ele tem, e o homem fica sem base. Então, tudo que ele possui, tudo que o homem possui é sua base. Então vem depois a segunda tese de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que a família. Ninguém ama mais a Deus do que os filhos, do que o marido, do que a mãe, do que o pai. E Deus coloca aqui a imagem de Jó como uma pessoa que vai perder tudo na sua vida.
no próprio livro de Jó, no capítulo 5, que lá no final do capítulo, que ele prestava sacrifício por seus filhos. Se seus filhos por acaso pecassem, ele dava sacrifício por seus filhos, mostrando uma das falhas de Jó. Ele se colocava no lugar dos seus filhos até na hora do pecado. Então Deus permite que o diabo toque em tudo que Jó tem. Ele vai à falência, ele perde todos os seus bens em um só dia. Vamos voltar a nossa Bíblia para Jó, capítulo 1, a partir do versículo 14. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto com eles, e deram eles aos sabeus, e tomaram os servos, feriram a fio de espada, e só escapei eu para trazer-te essa notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, seus servos, e consumiu, e só escapei eu para te trazer a notícia. Veja o que aconteceu em um só dia com Jó. As suas ovelhas, que eram muitas, se afogaram. Eu disse aqui, lavraram, as jumentas pastavam junto com ele, se atolaram em uma moleira e ali afogaram e morreram. Veio fogo do céu e consumiu as suas ovelhas. Vieram os sabeus, que eram um povo inimigo, e matou a espada todos os seus servos. Então Jó ficou pobre, ficou sem nada, ficou sem bens. Mas aí Jó mostra que ele veio. Ele quebra a primeira tese de Satanás, aqui na primeira parte do versículo 21, e disse: nus ainda ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Jó, ele não se abalou com aquilo, porque ele sabia que o que ele tinha era presente de Deus, era algo que Deus tinha dado a ele para ele cuidar, não dado a ele para ele se orgulhar daquilo. Mas aí vem a segunda empreitada do diabo. Ele perde os 10 filhos em um dia. Lá em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 18. Estando ainda ele falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto e deu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para te trazer a
Porque o que ele juntou na sua vida não era a base da sua fé. O que ele tinha em sua vida, desde do seu trabalho, desde tudo que ele juntou, os seus filhos, sua família, tudo isso, a base de tudo isso era Deus. Então, podia qualquer coisa acontecer, que a base dele não seria abalada, porque a base dele era Deus. E mesmo perdendo tudo que ele tinha, ele veio dizer ao Senhor, ele louvou ao Senhor, ele adorou ao Senhor, provando para o diabo que existe uma maneira do homem servir a Deus de maneira correta, provando para o diabo que as suas teses, por mais que nos dias de hoje se concretizem, há uma maneira, há uma forma do homem servir a Deus de maneira correta. Agora a gente vai para Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Isso era uma reunião, algo que Deus fazia no céu, uma reunião que ele fazia, onde o diabo participava dessa reunião. Veio também Satanás dentre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e de passear por ela. O diabo não mudou o que ele faz. O diabo continua o mesmo. O diabo continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua rodeando a terra. Ele continua espreitando os homens, espreitando igrejas. Ele continua com suas ideias. Ele continua pondo suas teses no mundo e fazendo-as funcionar. Ele não mudou. E disse o Senhor a Satanás, no versículo 3: observe meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, que se desvia do mal, retém a sua sinceridade, para consumir sem causa. Deus esfrega na cara do diabo: olha aí, meu servo Jó, mesmo depois de tudo que você fez com ele, ele continua me adorando, ele continua me louvando, porque a base dele não era terra, a base dele não era volátil, a base dele era rocha. Aleluia. E no versículo 4, então respondeu Satanás: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O homem, no momento em que ele estiver a ponto de perder a vida, ele dá as costas para Deus em troca dela. Essa é a terceira tese de Satanás. Ninguém ama mais a Deus que a sua vida. E no versículo 5, porém, estende a sua mão e toca nos ossos e a carne, e verás que não verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em sua mão, porém guarda a sua vida. Nós vemos aqui que o diabo, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele faz tudo, mas na limitação do que Deus manda fazer. O diabo, ele não faz tudo o que quer nessa terra. Ele só age até onde Deus manda. Ele só age até onde Deus permite. Deus permite que ele fique enfermo,
em que ele se encontra, onde tudo deu errado para Jó. Ele perdeu seu dinheiro, ele perdeu suas posses, ele perdeu sua integridade, ele perdeu a sua fama, ele perdeu sua família, ele perdeu sua saúde, ele virou um trapo. Então a sua mulher, aderindo à terceira tese de Satanás, se compadece daquela situação de Jó e prefere que ele morresse a continuar vendo aquela situação de seu marido. Então a mulher diz, lá em Jó 2, no versículo 9, porém ele disse, então a mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher olhou para aquela situação lastimável em que ele estava, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com tanta pena de seu marido. Ela olha e fala, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Então, Jó, pela terceira vez, ele quebra mais uma tese de Satanás. Jó, no capítulo 2, no versículo 10, porém ele diz, como fala a mulher doida, falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, ele continuou crendo, ele continuou sabendo que o seu Deus era a sua base, que o seu Deus era tudo que ele tinha e era tudo que ele precisava. Deus é tudo que você tem e é tudo que você precisa. O sofrimento de Jó ainda não acabou. Agora ele vai sofrer com a incompreensão das pessoas à sua volta. Ele vai ser traído e criticado por quem mais ele tinha afeto. Vamos ler lá o versículo 11 do capítulo 2. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levando ele longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a voz, e chocaram, e rasgaram cada um seu manto sobre as suas cabeças, e lançaram pó ao ar. E assentando-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam a dor que era muito grande. Eu não duvido da amizade desses 3 jovens. Eles viram o seu amigo, uma pessoa que eles conheciam, uma pessoa que eles gostavam, uma pessoa que eles estimavam, e de longe eles viam aquela cena de Jó, aquela situação lastimável. Eles não creram naquilo que eles estavam vendo, eles ficaram chocados com o que eles estavam vendo, que se rasgaram seus mantos, jogaram pó por cima de sua cabeça e sentaram ao lado dele por uma semana, sem dizer uma palavra, olhando aquela situação, olhando aquele sofrimento dele, se condoendo e se compadecendo dele. E Jó, nesse momento, pela primeira vez, ele abre a sua boca, ele começa a reagir sobre aquela situação. Então ele pega e, durante todo o capítulo 3, ele fica questionando a Deus.
Então seus amigos, eles se voltam para ele, eles se voltam contra ele e começam a fazer acusações e difamações contra ele, porque não é possível uma pessoa tão íntegra, com tantas posses, abençoada do jeito que era, de repente tudo perder os filhos, perder o dinheiro, perder a saúde e cair dessa forma. Você só pode estar sendo amaldiçoado por algum pecado que você cometeu. Você deve ter roubado em silêncio alguém. E começaram a acusar, começaram a blasfemar, começaram a fazer Jó se sentir pior do que ele estava. E se você tiver tempo, ou se você puder, na sua casa, no seu trabalho, nos tempos que você tiver, leia o livro de Jó, porque a partir do capítulo 4, o livro inteiro de Jó, Deus, ele não abre a boca, ele não fala para Jó, e nem para seus familiares, e nem para seus amigos, por que ele estava passando por aquilo. Mas Deus começa a trabalhar na vida de Jó, falar com Jó sobre sobre a soberania dele sobre a sua vida. Ele faz perguntas a Jó do tipo: onde estava você quando eu criei o sol, quando eu criei o firmamento e a terra? Onde estava você quando eu fiz divisão entre águas e terras? E a cada pergunta de Deus, Jó vai ficando menor, Jó vai entrando dentro de si mesmo, se apequenando. E ele vai entendendo aos poucos o propósito de Deus na sua vida. Ele vai entendendo por que o Senhor agiu daquela forma. Porque viemos a esse mundo não para ter valor algum. Tudo que nós temos nesse mundo, que nós vivemos nesse mundo, os poucos anos que nós passamos, não tem valor algum para uma eternidade que nós teremos com Deus. Não tem valor algum 70, 80, 90 anos que se passa aqui, sendo que vamos ter 100, 200, 300 milhões de anos na eternidade com Deus. E finalmente, no final do livro de Jó, Jó aprende 5 lições. 5 lições que se aplicam aos nossos dias, 5 lições que se aplicam a nós, e de maneira terrível, essas lições vão fazer parte da nossa vida. A primeira lição que Jó reconhece, vamos lá para o versículo do capítulo 42. A primeira lição que Jó aprende: reconhecer a onipotência de Deus. Versículo 2, primeira parte: bem sei que tudo podes. Ele reconhece que para Deus não há limitações, para Deus não há barreiras. O que Ele quiser fazer, Ele faz. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, e Ele não precisa dar explicações. Nós não precisamos ficar entendendo, ficar buscando explicações para aquilo que Deus faz, porque os seus atos, tudo Ele pode. E aí vem a segunda lição que Jó aprende: a soberania de Deus. A segunda parte do versículo 2 diz: e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outras versões fala: nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quando Deus coloca um plano na sua vida, irmão,
e da forma dele ele vai fazer, vai cumprir os propósitos que ele tem para você. É assim que nós vamos entendendo, e Jó vai entendendo. Ele aprende a sua terceira lição: reconhecer a sua própria limitação. No versículo 3, na parte B do versículo: por isso falei o que não entendia. Jó, ele perguntou várias vezes a Deus o que estava fazendo, por que ele fez aquilo, por que ele estava passando por aquilo, por que ele não morreu, por quê? E depois ele sabe, ele entende que o que ele estava falando do que não entendia. Ele estava falando de algo muito maior que o seu próprio entendimento, algo muito maior do que a sua pequenez. Nosso Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos conceber. Nosso Deus não precisa de métodos para ser Deus. Nosso Deus não precisa de rodas, de formas para se trazer uma multiplicação, para se fazer uma multiplicação. Olha, a pessoa está fazendo assim, vamos fazer igual, porque daí Deus vai agir, Deus vai trazer milagres. Não, Deus age da maneira como Ele quer, da maneira como Ele quer. Deus, ouça isso que eu vou te dizer, Deus já tem escrito o último capítulo da sua vida. Esse último capítulo já está escrito e determinado. Ele conhece o nosso presente e o nosso futuro, porque é Ele que escreve, porque é Ele que está escrevendo o seu dia a dia. Então Deus sabe muito bem o que vai ser você daqui a uma hora, o que vai ser você daqui a um dia, o que você vai ser daqui a 10 anos. Então por que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos preocupados com o que fazer, com o que vamos ser, com o que vamos ter, com o que vamos comer? Se Deus cuida da nossa vida, dia a dia, hora após hora. Aí vem a quarta lição aprendida: reconhecer o nosso baixo conhecimento de Deus. Versículo 5: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Existia uma música antiga que falava: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Nós nunca vamos conhecer Deus em sua plenitude. Nosso cérebro limitado nunca vai conhecer as vontades e os desejos de Deus, porque Deus é infinito. Deus, Ele eternamente já era antes da criação do mundo, e eternamente será. Na eternidade, nós vamos passar 100 anos e ainda vamos estar conhecendo a Deus. Nós vamos passar 1000 anos e ainda vamos estar conhecendo a Deus. Nós vamos passar 10.000 anos e ainda vamos estar conhecendo a Deus. Tal é a sua magnitude, tal é a sua soberania, tal é o tamanho de Deus, eterno. Então vem a quinta lição aprendida por Jó. Eu já estou terminando.
O versículo 6: reconhecer o seu estado pecaminoso. Lá fala: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ali Jó reconheceu e aprendeu a última e mais importante lição do cristão: reconhecer o seu estado pecaminoso. Mas aí vem a pergunta: por quê? Se o próprio Deus dizia que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, por que ele ainda era um pecador? Porque o pecado faz parte da nossa natureza. E aqui nós aprendemos uma outra coisa também: as pessoas mais piedosas e mais íntegras são as que mais choram os seus pecados. Oh Deus! Porque quanto mais perto nós chegamos de Deus, nós temos consciência da nossa natureza pecaminosa. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais a sua luz reflete em nossas vestes e mais nós vemos quantas manchas estão nela. Quanto mais você chega perto da luz, mais o branco das suas vestes começa a brilhar. E quando ele brilha, você vê pequenas manchas e você fala: meu Deus, pobre de mim, sou pecador. O que vai acontecer comigo? Eu não sou nada. E quanto mais longe de Deus nós estamos, oh Deus, mais a nossa espiritualidade ela se torna superficial. Quanto mais longe nós estamos de Deus, menos luz vem sobre as nossas vestes, e aí as manchas a gente não vê. A gente se acha branco, a gente se acha poderoso, a gente se acha santo, a gente se acha o cara. Irmão, quando alguém fala muito de si mesmo ou se elogia demais, essa pessoa é carnal e superficial. Porque na presença de Deus nós não somos nada. Na presença de Deus nós colocamos o nosso rosto no pó. Essa é a consciência do tamanho de Deus. Porque na hora que nós conhecemos o Deus que nós estamos adorando, nós temos medo, nós tememos e trememos a esse Deus. Aquele que não conhece a Deus faz o que quer na casa dele. Aquele que não conhece a Deus acha que tudo pode na casa dele, acha que tudo pode no culto a Deus. E como eu tenho falado essa semana, existe um culto público que é essa reunião que nós estamos fazendo, de comunhão, de adoração e de ouvir a palavra. Mas depois que esse culto acaba, o culto individual, que é a sua vida dedicada como adoração a Deus, começa e não acaba. 24 horas nós temos um culto com o Senhor. 24 horas nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, porque Ele não se distancia de você. E isso é terrível. Essa informação é terrível. Ele não sai de perto de você, nem naquela hora que você está fazendo coisas erradas, nem naquela hora em que você está roubando, matando. Ele não sai de perto de você. Mas aí a situação de Jó começa a mudar. A situação de Jó começa a mudar, sabe quando? Quando, quando, ao invés, quando ele sai do campo da defesa, ele começa a
e entra no campo da intercessão. Ele começa a não mais se lamentar de sua vida, se lamentar de seus problemas, se lamentar do que aconteceu com ele, e começa a orar pelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. Jó 42, 10. E o Senhor não virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ao invés de reclamar e lamentar, e de assumir o posto de desgraçado, Jó começa a interceder. Jó começa a interceder pelas pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes nós estamos em situações em que nós queremos só ser ajudados, em que nós queremos só ser feito de coitadinho, em que nós queremos ser visitados para pessoas ficarem com dó de você. Ô coitadinho, que dó que você está passando por essa situação, que pena que você está passando por essa situação. Ah, verdade, eu sou um coitado, eu sou um desgraçado mesmo, Deus se esqueceu de mim, Deus não... Saia desse campo, saia do campo da defesa e da lamentação. Vá para o campo da intercessão. Como eu disse essa semana, marque uma consulta com Deus. Às vezes nós marcamos uma consulta com um psicólogo, uma consulta com um cliente, uma consulta com um médico. Nessa hora nós desligamos o celular, nós falamos para todo mundo: eu vou tal dia, tal hora, ter uma consulta, não quero ser interrompido. Mas para Deus a gente não marca consulta, a gente faz de qualquer jeito, a gente fala de qualquer jeito com Deus. Marque uma consulta com Deus. Se feche no seu quarto, se feche no banheiro, se feche no seu carro, se feche em algum lugar que fique só você e Deus, e tenha intimidade com Ele. Se coloque em posição de intercessão, se coloque em posição de humilhação, se coloque de joelhos, porque Deus vai se compadecer da sua situação só quando você virar o jogo da sua vida. Deus só vai se compadecer da sua situação a hora que você virar o jogo da sua vida e não se sentir mais um coitadinho. Comece a interceder, comece a orar, comece a reconhecer a divindade de Deus, comece a adorar em espírito e em verdade, que Ele vai mudar a sorte da sua vida. Aí sim, Deus restaura em dobro aquilo que Jó tinha. Vamos ler capítulo 42, a partir do verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Geba, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Quera e Arbuque. E em toda a terra não se chamaram mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança de seus irmãos. E em toda a terra. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Nós vemos aqui a dupla honra sendo atribuída a Jó.
porque ele teve em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Só que nós chegamos a uma conclusão chocante nesse momento. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se você está disposto a alcançar a dupla honra, esteja primeiro disposto a perder tudo. Se você quer dupla honra na sua vida, esteja disposto a perder tudo. Esteja disposto a abrir mão de tudo. Abrir mão dos seus bens, abrir mão de sua família, abrir mão da sua vida, antes de ter a dupla honra. Você vai ter que anular as 3 vestes de Satanás e provar para Deus que você não põe nada na frente dele. Provar para Deus que nada está acima dele na sua vida. Provar para Deus que nada, nem ninguém se coloca de maneira a tirar você da presença de Deus. Será que se você perder todo o dinheiro, você vai abandonar a Deus? Será que se você perder a sua família, você vai abandonar a Deus? Será que se você perder a sua vida, estiver por um fio, alguém colocar um revólver na tua cabeça e falar, nega a Deus, você vai negar? Essa é a terceira tese de Satanás. Se alguém colocar um revólver na sua cabeça, você vai negar a Deus? Deus é tremendo. Deus é horrendo. Deus é horrível. Por quê? Porque Ele é justo. Essa é a mais terrível das informações. Deus é justo. E Ele sendo justo, vai fazer justiça na sua vida. E se você agir de maneira errada, Ele vai agir com você com condenação. Se você agiu de maneira pecaminosa, de maneira corrupta, sem seriedade com as coisas dele, sem seriedade com o culto dele, Ele vai agir com justiça na sua vida. Para você entender, tem uma historinha, já estou acabando. Uma criança estava brincando aos pés da sua avó, e a sua avó estava fazendo um bordado, e o bordado era aquela roda, ela estava fazendo aquele bordado, e a criança olhou para cima e viu o bordado ao contrário, porque a avó estava segurando, e a criança olhou aquele bordado, olhou aquele desenho, não entendeu e falou, nossa avó, que desenho feio que a senhora está fazendo. E aquela senhora então pega aquela criança no colo e mostra de cima para baixo o desenho. E ela fica maravilhada com aquele desenho, porque ela viu pelos olhos da avó. O entendimento daquela criança era muito limitado para saber que aquele desenho estava ao contrário. O entendimento seu é muito limitado para saber as coisas que Deus está fazendo por você, as coisas que Deus está fazendo através das coisas que você tem passado. O que você está passando, meu irmão, tenha orgulho disso, porque é a prova de que Deus está se importando com você. Se você está passando dificuldade, é porque Deus está provando você. Porque se Ele não estivesse nem aí para não se importasse com você, você erraria, você faria coisas erradas, você estava como um mundo.
E Deus não estaria nem aí com você, porque o mundo erra, o mundo faz o que quer e Deus não se importa. Mas você, quando erra, Deus corrige ao filho a quem Ele ama. E para terminar, certa vez, após Albert Einstein apresentar a sua teoria da relatividade, um repórter conversa com a mulher de Albert Einstein e pergunta a ele: a senhora compreende a teoria da relatividade feita pelo seu marido? E ela responde ao repórter: não, eu não entendo a teoria da relatividade feita pelo meu marido, mas eu compreendo o meu marido independente de qualquer teoria. Compreenda a Deus independente da forma que Ele está agindo na sua vida.